Pai, somos gratos por mais uma semana passada. Obrigado porque nesse dia escolhemos para te adorar, escolhemos para te louvar, escolhemos para te bendizer, Senhor, e agradecer por todo o cuidado. Agradecer, ó Deus, pela vida, pelo dom da vida, agradecer pelo fôlego da vida sobre as nossas vidas. Obrigado por cada vida que tem vindo a este lugar. Obrigado por cada vida que tem participado pelas redes sociais. Obrigado, Deus, por aqueles que ainda hão de ouvir essa mensagem, que depois de gravada estará disponível. Obrigado, Pai amado, Pai querido, que essas pessoas possam também celebrar o Teu nome, que essas pessoas também possam dar glória ao Teu nome. Muito obrigado, Jesus Cristo, pela Tua graça maravilhosa entre nós. Obrigado, Espírito Santo, por manifestar a presença do Pai e do Filho em nossas vidas. Se você crê nisso, aplauda mais uma vez o Senhor. Você está feliz com o Senhor? Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte título nessa noite. O título dessa mensagem é: A fé em Jesus Cristo manifesta a glória de Deus. Então a glória de Deus, ela é manifesta através da fé em Jesus Cristo. Somente em Jesus. Não pode ter desvio nenhum, nem para a direita e nem para a esquerda. A fé tem que estar colocada totalmente em Jesus Cristo. Eu quero ler um texto, apenas um versículo que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 11:40. Acompanhe comigo aqui, por gentileza. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia. O contexto dessa passagem é a ressurreição de Lázaro, onde nós vamos estar no decorrer dessa mensagem, estar vendo alguns detalhes dessa passagem bíblica, onde nós podemos tirar lições preciosas para as nossas vidas e fortificar assim a nossa fé. Amém? Queridos, em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, morava uma família que Jesus amava. Essa família era Maria, Marta e Lázaro. Jesus, ele sempre estava, de vez em quando ele estava ali na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Era 3 quilômetros de Jerusalém. Você sabia que esta família existe hoje ainda na igreja? Você sabia que na igreja está representado Maria, Marta e Lázaro? Maria, queridos, representa aqueles que são mais íntimos do Senhor, que estão na igreja. Marta representa aqueles que fazem e são fiéis às boas obras do Senhor. E Lázaro representa aqueles que sofrem e morrem. A pergunta é: com qual desses personagens você mais se identifica? Com Maria, que é a intimidade? Com Marta, que faz as boas obras? Ou com Lázaro, que está sofrendo e até morreu, para que o nome de Jesus fosse glorificado? Pensa sobre isso. Nesse texto, então, nos é relatado sobre a ressurreição de um amigo de Jesus. E dentre muitas lições preciosas, eu quero colocar diante de você que para manifestar a glória de Deus, é necessário a fé somente em Jesus Cristo. A nossa fé, ela não pode ser dividida. A nossa fé, ela não pode ser um pouco aqui, um outro acolá. A nossa fé, ela tem que estar 100% em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Em nenhum outro lugar mais. Aleluia. A nossa fé não pode estar nas nossas obras. A nossa fé não pode estar no jejum, não pode estar naquilo que eu faço para Deus, mas em Jesus Cristo. Então, querido, nós vemos aqui então que Jesus, ele disse para Marta
e para Maria, disse para essa família: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. O primeiro ponto dessa mensagem está ali, ó. Situações difíceis são oportunidades para a manifestação da glória de Deus. Está ali. Situações difíceis são oportunidades para a manifestação da glória de Deus. Por quê? Havia uma situação de morte, havia uma situação difícil ali. Marta e Maria, quando ficou sabendo que o seu irmão não tinha jeito, que ele não escaparia, manda avisar Jesus. Na mente de Marta, na mente de Maria, elas estavam aguardando uma cura, estavam aguardando uma libertação daquela enfermidade. Mas vocês conhecem a história, Jesus veio após 4 dias, ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, muitas vezes, em situações difíceis, nós estamos esperando da parte de Deus que resolva aquela situação, resolva aquela outra situação que está nos incomodando. E você percebe que passa dia e mais dias e aquilo não se resolve. Porque muitas vezes, se Deus resolver aquela situação, não vai trazer glória para Ele. Porque qualquer pessoa poderia resolver aquela situação. Agora, quando acontece algo em que as pessoas olham para você, olham para a sua vida e diz: somente Jesus Cristo, somente Deus poderia fazer isso na vida dessa pessoa, então o nome do Senhor é glorificado. Por isso, queridos, não espere apenas a solução de um problema, não espere apenas de Deus que Ele resolva algo pequeno. O Senhor quer glorificar o nome dEle na sua vida e através da sua vida. Em João 11:4 diz assim a palavra, João 11:4. Ao ouvir isso, Jesus disse, ouvir isso o quê? Lázaro, seu amigo, está doente. Essa doença, olha o que Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. O que eu quero que você compreenda é que aquela enfermidade fora permitida ali para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu não estou dizendo que Deus colocou a enfermidade, não é isso, mas aquilo aconteceu para que o nome de Deus foi glorificado. Quem está dizendo isso é o próprio texto. Então precisamos crer em Deus nas situações difíceis. Eu citei esse exemplo lá em Cruzeiro do Oeste hoje de manhã. Que exemplo? Aqueles que tiveram uma convivência positiva com seus pais, pai biológico, vai entender o que eu estou falando. Se você não teve uma boa experiência com seu pai biológico, creia no seu Pai Celestial que nunca te decepcionou. Mas eu estou falando do pai biológico. Por exemplo, o pai biológico, eu lembro que algumas pessoas diziam assim para mim: quando o pai está em casa, o pai viajava, trabalhava de viajante, quando o pai chegava em casa, os filhos ficavam alegres, a esposa ficava alegre, por quê? Papai está em casa. É uma presença diferenciada, porque era o sacerdote do lar que estava ali. Papai estando em casa, representava que ia ter iogurte, representava que ia ter guloseimas, representava... Você está entendendo ou não? Então, não só isso, mas a presença do pai na casa representava autoridade espiritual. Parece que uma proteção diferenciada se manifestava. Aleluia! Eu vivia isso. O meu pai, ele fora de casa, quando ele estava em casa, você percebia que tinha uma proteção. O pai está em casa, seu pai está em casa. Você está compreendendo, amado? Então, num momento difícil da nossa vida, nós queremos a presença daquele que pode nos proteger. E eu estou fazendo um paralelo aqui com o pai. Então, quando surgem situações difíceis, situações adversas, o que nós mais queremos é a presença do Pai Celestial, é a presença de Jesus Cristo. Por quê? A presença de Jesus, porque a presença de Jesus naquela situação é o próprio Deus entrando ali. A presença de Jesus, ela traz paz, traz solução, traz cura e traz vida. Então, em qualquer situação que nós passemos, nós queremos a presença de Deus. Nós queremos, soa muito bem nos nossos ouvidos, aquele versículo que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque a presença do Senhor Jesus nos traz paz,
nos traz alegria, nos traz amparo. Eu quero fazer uma analogia agora do diálogo que Jesus teve com Maria, Marta, e do diálogo que Jesus teve com Maria e do diálogo que Jesus teve com Lázaro. Foi diferenciado o diálogo com cada tipo de pessoa. Então a mesma mensagem que eu estou pregando aqui, para as Marias vai ser de um jeito, para as Martas vai ser de outro, para aqueles que estão sofrendo vai ser de outra maneira. Então acompanhe comigo aqui o diálogo entre Marta e Jesus. João 11, 21 a 23, olha o que diz ali. Disse, pois, Marta a Jesus, quando Jesus chegou: Senhor, se meu irmão não teria morrido. Tem uma tradução que diz, se você não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Então Marta, ela apresenta para Jesus uma espécie de uma cobrança. Se o Senhor estivesse estado aqui, se o Senhor tivesse vindo aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus olha para ela e diz, Marta, ele vai ressuscitar. Só que Marta, o que a Marta diz? Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então aqueles que representam a Marta, é aqueles que não conseguem crer que o milagre pode ser hoje. Eles pensam que o milagre vai ser no último dia. E Jesus estava ali, Jesus, a própria vida estava ali, Jesus, a ressurreição estava ali, falando com ela, ele vai ressuscitar, porque Jesus sabia o que ele ia fazer. Então, queridos, muitas vezes nós esperamos sempre o milagre para o último dia, para o ano que vem. Não, você deve esperar hoje. Querido, eu vivo a minha vida com uma certa expectação em Deus, eu não tenho expectação em outra pessoa a não ser em Jesus. E eu ando com expectação, com uma expectativa grande, de que algo grande, algo maravilhoso, algo tremendo está por acontecer, na minha vida, na minha família, no meu ministério. É assim que eu vivo por fé. Aleluia. Esse é o diálogo de Marta e Jesus. Jesus quer fazer um milagre hoje, e os que representam as Martas, o esperam somente para o último dia. Meu irmão, hoje é a noite de mudança de mente. Os que representam a Marta declaram que Jesus pode tudo. Não foi isso que Marta falou? Eu sei que o Senhor pode tudo. Declara que Jesus pode tudo, mas somente para o futuro. Ei, meu irmão, Deus te trouxe aqui para dizer que Ele pode fazer algo hoje na sua vida. Mas as pessoas que representam Marta não creem o suficiente para manifestar a glória de Deus em suas vidas hoje. Ouça agora o diálogo entre Maria e Jesus. Não é mais Marta, agora é Maria. Olha lá no versículo 32 em diante. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava, e vendo-a, lançou-se aos pés e disse, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. Deixa aí um pouquinho, Ezequiel, por gentileza. Você percebeu a diferença? Marta fez uma cobrança para Jesus, mas Maria, ela lançou-se aos pés de Jesus antes de falar alguma coisa. Aleluia. Maria, ela lançou-se aos pés de Jesus, e lançar-se aos pés de Jesus, eu estou dizendo, Maria, ela tinha um posicionamento no coração, um posicionamento de quebrantamento, um posicionamento de adoração, um posicionamento de confiança total em Jesus Cristo. Estar aos pés de Jesus simboliza isso, não é apenas uma postura física, mas é uma postura de um posicionamento de coração. Maria estava ali prostrada com o seu coração a Jesus Cristo, dizendo, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, e por ela ter esse tipo de estilo de vida, que ela mesma escolheu, estar aos pés de Jesus, ele se moveu por aquilo que Maria fez. Então observe bem, aqueles que são íntimos do Senhor, eles conseguem tocar o coração de Deus, porque eles são quebrantados, eles são dependentes, eles são rendidos.
eles movem a mão de Deus, move o coração de Deus, move o olhar de Deus. Quando Jesus, pois quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito. Olha o próximo texto, coloca para mim, Ezequiel, por gentileza. E perguntou: onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Ou seja, quando Jesus fala assim, onde o puseste? Jesus está dizendo, qual é o problema? Qual é a situação? Vamos lá para resolver. Meu irmão, a coisa mais tremenda que tem é quando você, por se quebrantar, por declarar sua fé somente em Jesus Cristo, você simplesmente atrai a presença de Deus para aquela situação na sua vida. Jesus, Deus, vem resolver. Ele vem dizer assim, olha, eu quero ver aonde você pôs Ele. Eu quero ver aonde que está a situação difícil na sua vida. Aleluia. Os que representam Maria em situações difíceis se lançam aos pés de Jesus hoje. Os que representam Maria são quebrantados e íntimos do Senhor. Os que representam Maria atraem seguidores, quebrantados até Jesus. A Bíblia diz que os judeus acompanhavam Maria. Então, querido, Maria tinha intimidade com o Senhor. E a intimidade, o relacionamento que Maria tinha com o Senhor, atraía outras pessoas também quebrantadas a ela, a Jesus. Aleluia. Os que representam Maria ouvem os ensinamentos de Jesus. Os que representam Maria não questionam o poder de Deus. Aleluia. Os que representam Maria têm a visão do poder de Deus. A palavra ali, comoveu-se em espírito, no grego é embrimaomai, que esse termo traduzido significa, Jesus comoveu-se profundamente. Jesus comoveu-se profundamente. Geralmente, essa palavra, ela denota a ira. Jesus foi tomado de profunda tristeza e ira, por causa de todo o sofrimento que a morte de Lázaro estava causando na vida daquela família. Jesus ficou irado com o pecado, Jesus ficou irado com Satanás, Jesus estava irado com a morte, por causa do sofrimento gerado àquelas pessoas. Então nós vemos Marta cobrando, mas nós vemos agora Maria se rendendo e atraindo Jesus para a situação da vida dela. Aleluia. Queridos, nas situações difíceis, nós precisamos pensar como Marta, como Maria, nós precisamos agir como Maria, nos aproximarmos mais de Deus, nos aproximarmos da palavra, nos aproximarmos através da oração. Eu não estou fazendo regra aqui não, eu só estou dizendo que você precisa começar a experimentar essa presença de Deus que está dentro de nós pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora nós vemos aqui o diálogo de Jesus com Lázaro. Foi um diálogo muito curto, Lázaro estava morto. Olha o que a Bíblia diz no versículo 43, 44. O diálogo foi curto. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Há poucos dias eu preguei sobre ensinando uma nova maneira de você crer no ligar e desligar. Observe aqui, que aqui estava dizendo que Lázaro estava envolvido num lenço, ele estava amarrado. Então o que Jesus disse? Desligai-o e deixai-o ir. Então o que ligares na terra, será ligado no céu. O que desligar, será desligado. Então você liga as bênçãos e desliga os demônios. Aleluia. Tem pessoas que ele diz assim, na casa dele ele percebe uma presença estranha, ele diz assim: está amarrado Satanás. Você está amarrando Satanás na tua casa. Você está dizendo, fica aqui amarrado. Mudança de mente. Desligar significa deixar ir. Pastor, quando que eu tenho que amarrar então um demônio? Quando tem um endemoniado na sua frente e ele vem querer te agredir, aí você amarra e depois libera ele para ir embora. Mas se não tem, você precisa liberar da sua casa todo o mal, da sua empresa, dos seus negócios.
Aleluia. E você liga a saúde perfeita, você diz assim, a saúde perfeita está amarrada em mim, a prosperidade está amarrada em mim, a graça, o favor de Deus está em mim. Aleluia. O diálogo de Jesus e Lázaro foi assim, Jesus falou assim, vem para fora Lázaro, e ele saiu. Aleluia. Os que representam Lázaro são amigos de Deus, no contexto depois da graça, além de ser filhos, além de você ter o seu Pai Celestial, dele ser o seu Pai, dele ser o seu Senhor, você pode ser amigo também. Então os que representam Lázaro são amigos de Deus, abrem mão do seu próprio projeto de vida para fazer parte do projeto de Deus. Compreenda isso aqui que eu vou falar agora. Lázaro não morreu, sim ou não? A morte dele não foi para a glória de Deus? Isso. Então, Lázaro representa aqueles que morrem para a carne, para glorificar a Deus em espírito. Aleluia. Os que representam Lázaro, mesmo que morram, permanecem vivos. Os que representam Lázaro vivem uma vida de obediência a Deus, ou seja, que obediência que é essa? Experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Havia uma situação difícil, mas quando Maria vem e coloca a sua fé somente em Jesus Cristo, lançando aos pés de Jesus, ali com quebrantamento, reconhecendo que Jesus tem todo o poder e Jesus podia fazer hoje, o milagre aconteceu, Lázaro ressuscitou. Aplicando para nossas vidas, eu não sei qual é a situação, qual é a adversidade que está acontecendo na sua vida, mas você pode simplesmente crer dessa forma, somente em Jesus Cristo, e você vai ver a glória de Deus. Segundo ponto dessa mensagem, diz assim, renovação da mente manifesta a glória de Deus. O que manifesta a glória de Deus? Crer somente em Jesus. O que manifesta a glória de Deus? Renovação da mente, renovação na maneira de pensar. A palavra renovação ali, da mente, lá em Romanos 12, 2, quer dizer o seguinte, você estava caminhando para um lado, no grego é metanoia. Metanoia quer dizer arrependimento. Eu me arrependo de ir para esse lado e eu tenho uma metanoia. E eu começo a caminhar nesse lado. Então arrependimento é mudança na maneira de pensar. Eu pensava dessa forma, eu me arrependo de ter pensado dessa forma, e agora eu começo a pensar dessa outra forma. Sem a renovação da mente não há manifestação da glória de Deus. Aleluia. Quando você sabe o que é renovar a mente, quando você sabe quem é Deus e quem você é para Deus, a glória de Deus se manifesta. Disse-lhe Jesus, foi Jesus quem disse, se você crer, verá a glória de Deus. 1 João 5, 19 a 20. Primeiro nós precisamos saber quem é nosso Deus. 1 João 5, 19 a 20. Diz assim, sabemos que somos de Deus. Faz de conta que você entendeu e dá um glória a Deus aí. Porque se você saber que você é de Deus, não mexe com você, então não sei o que mais pode mexer. Sabemos que somos de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu tenho um pai, você tem um pai, temos um pai, que é Deus, Deus é nosso pai. E que o mundo inteiro jaz no maligno, todo mundo jaz no maligno. Continue por gentileza. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu irmão, muda a sua maneira de pensar. O verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus Cristo. Paulo diz em Atos dos Apóstolos, em nenhum outro nome há dado debaixo dos céus, pelo qual os homens possam ser salvos. Mude a sua mente, não existe outro Deus. Se alguém está dizendo para você que existe um outro Deus, ele está mentindo, ele está te enganando, porque somente Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Aleluia. Somente uma mente renovada consegue crer e ter a visão da glória de Deus. Por ter uma mente renovada, o justo por sua fé viverá. Queridos, você só consegue viver por fé se você renovar sua mente, se você mudar sua mente. Nós estamos vivendo tempos de aprender a viver em fé.
As coisas estão acontecendo. E isso a nível mundial. A igreja precisa, o justo precisa viver por sua fé. Aleluia. Deixa eu dar um exemplo que eu dei. Viver por fé, querido, é quando tudo aqui no mundo, parece que as coisas estão se fechando, parece que as coisas estão se tornando difíceis, e você diz: eu vivo por fé. E viver por fé não é viver irresponsavelmente. Viver por fé é viver crendo naquilo que a palavra de Deus diz. A fé tem um fundamento, e o fundamento é a palavra. E o que a palavra diz a meu respeito? Nós temos um Deus que é nosso Pai. E Ele é o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é a vida eterna. Então não importa o que vai acontecer, eu sei que o dono de tudo isso aí é meu Pai. Deixa eu explicar melhor. Eu ouvi algumas pessoas preocupadas com que vai ter uma diferenciação no mundo, vai ter uma nova ordem mundial. O pessoal fica falando: querido, você sabia que essas pessoas estão enganadas? Pergunta por que está enganado, senão eu não vou falar não. Porque eles não lêem Bíblia. Essas pessoas que ficam falando isso não lêem Bíblia. Não tem a estátua de Daniel? Sim ou não? Na estátua de Daniel fala de governos mundiais. A cabeça, Nabucodonosor, Babilônia. Aqui essa parte fala da Síria. Era um governo que mandava no mundo. Depois os gregos, Alexandre o Grande, que mandava no mundo da época. Depois os romanos. Só que aí foi enfraquecendo. De ouro foi ficando ferro e barro. Depois os dedos dos pés significa que agora o governo do mundo não está nas mãos de um líder só, de um rei só, de um presidente só. É vários. Só que eles não leram aquela parte que depois vai vir uma pedra, uma grande pedra. A pedra que os construtores rejeitaram. A pedra angular. A pedra de esquina. Que é Jesus Cristo, que vai bater nos pés dessa estátua e vai derrubar o governo humano. Então, eu estou falando, eu sei que está sendo gravado, não estou nem aí. Ó, escute isso aqui, o governo humano vai ser derrubado por Cristo. O único que vai reinar 1000 anos aqui antes da eternidade se manifestar, se chama milênio, governo de Cristo Jesus. Esse governo que o mundo está querendo se organizar aí, o máximo que vai ter é 7 anos ou 3 anos e meio. Quem lê Bíblia sabe o que estou falando. Então, enganados pelo engano. Aleluia. Aleluia. Quando eu assisto o desenho, aqueles vilão do desenho, eles fazem assim, ó. Eles dão uma risada assim, ó. Vamos conquistar o mundo. Ei, para de graça, vocês que estão aí. A Bíblia diz: o Senhor é o céu e a terra. Vai ver um novo céu e uma nova terra. Quem vai mandar aqui nesse mundo é Jesus Cristo. Ele manda nesse mundo, esse mundo é dele. Ele vai governar 1000 anos aqui antes de entrar na eternidade. Então as pessoas, os crentes ficam preocupados. É que vai ter, deixa ter o que for, eu não vou estar aqui mesmo. E eu estou trabalhando para que mais pessoas não estejam. Eu estou pregando o evangelho, eu estou levando a salvação. Eu estou dizendo: só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus, Ele pode fazer algo na sua vida, meu irmão. Aleluia. Você está compreendendo, irmãos? Tem que mudar a mente. O justo por sua fé viverá. Fé em quê? Fé no único Deus. Quem é o único Deus verdadeiro? Jesus Cristo. Aleluia. Hebreus 10, 38 e 39, acompanhe comigo. Mas o meu justo viverá da fé, não é opcional. Se você é justo, se você é filho de Deus, você vive da fé. E a fé tem um fundamento, diga comigo, a palavra. Então o crente, o cristão, ele vive por aquilo que Deus diz, não por aquilo que governos dizem. Não por aquilo que repórteres dizem. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Conservação da alma. Aleluia. Essa renovação da mente, ela envolve
mudanças em todas as áreas da nossa vida. Aperta os cintos aí, meu irmão. Aleluia. Essa renovação da mente inclui mudanças da nossa vida. Querido, tem uma palavra que você ouve direto: venha como está. Pode vir do jeito que você tiver, mas Deus te ama muito, Deus te ama demais para deixar do jeito que você está. Pode vir do jeito que você está, pode vir rasgado, pode vir bebendo, pode vir fazendo o que você quiser, da maneira que você quiser, mas Deus te ama demais para que você permaneça desse mesmo jeito. Olhe lá, Tiago 1, 21 a 25, olha o que diz a palavra, preste atenção. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundície e de todo vestígio do mal, recebei, diga comigo, recebei, com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. O que salva o seu espírito? Quando você aceita Jesus, o seu espírito é salvo. O que salva a sua alma? Receber a palavra com mansidão. Por que receber a palavra com mansidão? Porque quando alguém fala a palavra, que às vezes é contrária àquilo que você pensa, aí a pessoa não quer receber. Mas a Bíblia está falando, recebe com mansidão a palavra em vós implantada. Aleluia. Olha lá, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a palavra está dizendo, cumpridores ali, é o mesmo sentido de você experimentar, praticar, experimentar, ou seja, viver a palavra. A Bíblia está dizendo que se você não procura viver a palavra, você está enganando a você mesmo. 24, olha lá. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, já expliquei o que é cumpridor, é prática, é experimentar, é viver, deixar fluir a vida de Cristo em nós, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Então está fazendo uma comparação. Aqueles que ouvem a palavra e experimentam ela, eles conseguem ver a imagem, e mesmo depois que eles saem, eles continuam vendo a imagem como era. Mas aqueles que ouvem a palavra e não experimentam, não vivem a palavra, é como se uma pessoa se viu no espelho, aí ele saiu, não sabe mais qual é a cor da camisa, não sabe mais que sapato estava. Então isso significa, você ouve uma palavra dessa, então durante a semana, o que você tem que fazer? Você tem que voltar à palavra, você tem que meditar, você tem que estudar a palavra, para que ela possa impregnar no seu coração. Renovação da mente inclui renovar a sua maneira de crer. Se crermos da maneira errada, resultados errados. Se crermos da maneira certa, resultados certos. Então eu trouxe alguns tópicos aqui, para nós desmistificarmos algumas coisas, para você mudar a sua maneira de pensar e começar a crer da maneira que tem que ser. Primeira coisa, salvação. Precisamos entender o que é salvação. Precisamos entender o que a salvação fez por mim. Salvação é pela graça, por meio da fé. Não existe salvação por obras. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Não é pelo que eu fiz, e sim pelo que Jesus Cristo fez, a obra perfeita de Jesus, a obra consumada de Jesus. Ninguém consegue ser salvo. Eu não sei por que as pessoas ficam tentando salvação em outros lugares, em outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. Eu não sei por que pessoas tentam fazer coisas para tentar ser salvo. É pelo que Jesus fez, não pelo que nós fazemos. Efésios 2, de 8 a 10, olha o que diz ali. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente. A fé que você teve para aceitar Jesus, foi Deus que deu, nem sua era. Presente você não, quem aqui recebe um presente e fala assim, quanto que é? Não, presente você recebe. Então salvação você não pode pagar, meu irmão. Você que me ouve pelas redes sociais, você não pode comprar a salvação, você não pode pagar a salvação, mas você pode receber a salvação. Olha lá, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Deus presenteou a humanidade com salvação, e aqueles que receberam estão salvos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode falar, eu fiz mais ou fiz menos e por isso eu estou salvo. Não, ninguém pode falar.
Porque não vem das obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, depois de salvo, as obras não salvam, mas depois de salvo, nós podemos fazer boas obras, porque aí nós somos criados, somos feituras de Cristo, e fazemos as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. E aí, se Deus preparou essas obras, então ela já está preparada, nós só precisamos andar nela. Querido, você só anda num caminho que já está feito. Alô? Mesmo no meio do mato, você só anda no meio do mato se tiver um caminho, se tiver um trilho. Se não tiver, você vai abrindo um. Então ali está dizendo, as obras que antes, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então, se o Senhor preparou para que andássemos nela, então já está feito o caminho, é só andar, não é fazer. Meu Deus! Então isso significa que tudo que eu faço agora é por gratidão, tudo que eu faço agora é por reconhecimento de que Deus já fez, e por isso agora nele eu faço, com ele eu faço, por causa dele eu faço, aleluia. Meu Deus, temos que mudar a maneira de pensar. O batismo, vamos entender o que é batismo, aleluia. Batismo significa, dentre tanto significado, entenda isso que é o mais profundo, nossa inclusão na morte de Cristo e na vida de Cristo. Pastor, resumo o que é batismo: a nossa inclusão na morte de Cristo e na vida de Cristo. Ou seja, eu morri com Cristo e agora eu vivo com Cristo. Isso é batismo. Olha lá, Romanos 6, 3 a 8. Eu estou falando que a gente precisa mudar a maneira de crer da maneira correta. Romanos 6, 3 a 8, olha lá. Porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pastor, não entendi muita coisa, explica. Simples. Quando Jesus estava morto lá na cruz, se eu me batizei, eu estava lá com Ele. Quando Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana de manhã, e foi glorioso, o anjo veio, eu também ressuscitei com Cristo, e tenho uma nova vida com Cristo. Aleluia. Você está aprendendo Bíblia hoje? Renovação da mente inclui você saber crer da maneira correta na salvação, crer da maneira correta no batismo, crer da maneira correta no casamento. Meu Deus. Querido, o casamento, biblicamente falando, é uma expressão pública do relacionamento de Cristo e a igreja através do esposo e da esposa. Isso é casamento. Vamos ler um texto aqui. Efésios 5, 28, 29, depois pula para o 32 ao 33. Olha lá. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Segura um pouquinho aqui, Ezequiel. Quando você chega no restaurante, você faz aquela pose assim, e vem a comida, e você se prepara, e você nutre o seu corpo. Então é isso que está dizendo ali, ó. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja. Pode continuar, Ezequiel. Grande, diga comigo, grande. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a igreja. Todavia, diga comigo, todavia, também vós, tem uma ligaçãozinha aí, ó. Todavia também vós, cada um de per si, particularmente. Eu não vou me meter na sua vida, irmãos. Eu não sou um pastor que me meto na vida de ninguém. Eu alimento, eu trago alimento, palavra
para as ovelhas, eu não me meto, a não ser que você peça uma orientação. Olha lá, todavia também vós, cada um em per si, quer dizer, em particular, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu sempre digo que amor é ação. Então os dois saíram, o marido e mulher saíram, e agora chega em casa, está na hora do almoço. Então, aí o bonitão senta no sofá, estica os pezão lá, e a mulher fica lavando louça, fica fazendo arroz, fazendo feijão, fritando alguma coisa, e fazendo salada e tudo, e o bonitão sentado. Olha lá, ame a sua mulher. O que é amar? Querida, eu posso te ajudar em alguma coisa? Se ela te liberar, tudo bem. Querida, eu posso ajudar na salada, eu posso fazer um suco, o que eu posso fazer para te ajudar? Amor é ação. E a mulher reverencia o marido. A mulher olha para o marido e fala assim: querido, você está mais bonito hoje, você está mais másculo. Marido, você está demais, hein? Reverencia o marido. Alô? Até o 33, né? Sabe o que a Bíblia está dizendo ali? Está fazendo uma analogia de Cristo e a igreja. A Bíblia está dizendo, se a humanidade, se o público, se a sociedade quiser saber como que Jesus trata a igreja, é só olhar para um casal crente. Você está aí, querido? É isso que está dizendo. Você quer ver como é que Cristo ama a igreja? Olha para um homem, um crente que ama a sua esposa. É a mesma coisa. Muda a mente, metanoia. Da entrega da vida ao Senhor. Tem muitas pessoas que falam assim: eu entrego a minha vida para o Senhor. Querido, entregar a vida para o Senhor é uma decisão pessoal. Ninguém pode tomar por você. É você que toma a decisão de se entregar total e crescente. Diga comigo, total e crescente. Vamos entender isso, esse total e crescente, através desses textos que nós vamos ver agora em Gálatas 2:20 e Romanos 1:17. Paulo se entregou totalmente, olha lá: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, querido, se Cristo vive em você, a palavra está em você. Então, praticar a palavra é deixar Cristo viver em você e através de você. Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, a vida que você vive agora dia a dia, no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a entrega do Senhor para o Senhor Jesus tem que ser total. É total, mas crescente. Vou explicar. Olha lá Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então o que é fé em fé? O que é você se entregar totalmente? Ou seja, você aprendeu uma porção da palavra, se entregue totalmente à porção da palavra. Isso é fé. Ou seja, você vai se entregando conforme a fé que você vai adquirindo através da palavra, de fé em fé. Aleluia. Você aprendeu como lidar com um casal, no casamento? Você aprendeu o que é salvação? Então, a partir de agora, experimente isso na sua vida. Você pode experimentar ao sair daqui. Ao chegar em casa, você pode experimentar isso. Aleluia. Quem vai experimentar? Queridos, eu estou falando de mudança da maneira de crer da maneira correta nas coisas. Eu peguei alguns tópicos só. Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas é uma atitude de fé baseada no relacionamento íntimo de filho para pai. Dízimos e ofertas é uma atitude de fé baseada no relacionamento íntimo de filho para pai. É o reconhecimento cheio de gratidão por saber que tudo que se tem e é veio por causa dele. O menor é abençoado pelo maior. Pastor, você está querendo dizer que se eu não tenho relacionamento íntimo com Deus, eu não preciso dizimar? É. Então dízimo é uma expressão de gratidão, é uma expressão do relacionamento, é o fruto de um relacionamento que você tem com o seu pai, e com a obra dele na terra.
Olha lá, 2 Coríntios 9, 7, depois Hebreus e depois Atos. Olha o que diz, aprenda comigo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, quando fala coração, fala de relacionamento. Não é assim quando você estava apaixonado pelo seu esposo ou sua esposa? Ai, o meu coração, oh meu Deus, aleluia. Então, olha lá, cada um contribua segundo propôs no seu coração, ou seja, é conforme o posicionamento, é conforme o relacionamento que você tem com Deus, com o seu Pai. Não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, dízimos e ofertas tem que ser dado com alegria. Eu me relaciono tanto com meu Pai, que eu quero ofertar, dizimar na obra dele na terra. Aleluia. Olha lá, Hebreus 7, 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, quando que eu dizimo? Quando eu reconheço que Deus é maior na minha vida, e que Ele é que me abençoou. Ele me abençoou, eu sou o menor, sou abençoado pelo maior. Quando eu reconheço isso, eu dizimo e oferto, por gratidão. Atos 20, 35. Em tudo vos dei o exemplo, de que assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Existe um princípio, que dar é melhor do que receber. Então, eu dou o dízimo é uma atitude de fé, baseado no relacionamento íntimo de filho para pai, é um reconhecimento cheio de gratidão, por saber que tudo o que se tem e é, veio por causa dele, o menor é abençoado pelo maior. Aleluia. A dedicação dos filhos e outros mais, eu não vou entrar nesse assunto, mas tantos outros textos que as pessoas creem da maneira errada, e por isso tem resultados errados. Para que a glória de Deus aconteça, precisamos mudar nossa maneira de pensar em relação às coisas. Precisamos renovar a nossa fé. Olha lá, Hebreus 1, 11, 1 e 2. Renovar a nossa fé. Ora, a fé é o firme fundamento. O fundamento da fé é a palavra. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho. Então, eu preciso renovar a minha fé, ou seja, abandonar a frieza espiritual. Eu preciso renovar a minha fé, abandonar as dúvidas. Dúvida é o contrário de fé. Se eu tenho dúvida, eu não tenho fé. Se eu tenho fé, eu não tenho dúvida. Meu Deus. Eu preciso renovar a cada dia a minha confiança em Deus por meio de Cristo Jesus. Eu preciso buscar a minha comunhão com Deus através da oração e da palavra. Amados, eu estou falando devocional. Você sabia que o cristão, ele se comunica com o Pai através da oração e da palavra? Ou seja, todo dia você precisa tirar um momento, não importa qual parte do dia. Eu particularmente gosto de manhã e à noite, no começo e no final do dia. Mas você escolhe o dia, a maneira melhor, para você orar e ler a palavra, para que você possa crescer em comunhão com o Pai. Renovar a fé significa estabelecer alvos de fé. E como é que você estabelece algo de fé? Você ouve a palavra e você diz, eu creio, eu recebo, eu declaro e eu espero aquilo que eu criei, aquilo que eu recebi e aquilo que eu declarei. Aleluia. Eu preciso renovar a esperança. Romanos 15, 13. Olha lá. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo em nós, ele nos conduz sempre em alegria. Lembra que o fruto do Espírito é paz e alegria, justiça, o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio. Ou seja, o Espírito Santo que vai nos renovando, se nós permitirmos. Que esperança que nós temos que renovar? Esperança de vitórias em meio às adversidades. Comece a esperar algo, porque você já creu. Aquilo que você creu, você recebe e você declara, e então você espera. Isso é fé. Nesse tempo que estamos vivendo, comece a esperar coisas tremendas da parte de Deus.
Esperança na salvação de vidas que ainda se encontram distanciadas do Senhor. Irmãos, não é brincadeira. Quem partir para a eternidade sem Jesus, não vai ser fácil para a vida dessa pessoa. E nós temos a palavra, nós temos a semente da palavra, nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo. Precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Precisamos renovar o amor. Eu quero ler com você 1 Coríntios 13, olha lá. Muitas pessoas acham que a obra de Deus é ficar dando as coisas, a obra de Deus é ficar só isso. Não é isso. Aleluia. Faz parte, mas não é só isso. Olha lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Tem que ajudar os pobres, tem que fazer isso. Tem amor aí? Não. É só para tirar foto e botar no Facebook? Não, então não vale nada. Olha lá, quem está aí? Olha lá. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ezequiel, se você tiver aí aquela tradução que fala assim, o amor jamais falha, o amor nunca falha. Se tiver, você põe para nós. Se não tiver, nós vamos por aqui mesmo. Então, quando diz ali, o amor jamais acaba, tem uma tradução que diz, o amor nunca falha. Então isso significa, se você já tentou de tudo, então ainda falta você tentar o amor, porque o amor não falha. Olha lá, mas havendo profecias, olha lá, isso aí, ó. Ei, Zeque, olha lá. O amor nunca falha. Eu já tentei de tudo com minha esposa. Tentou o amor? Eu já tentei de tudo com aquele amigo. Tentou o amor? Você está recebendo essa palavra ou não? Olha lá. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Pode continuar, Ezequiel. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Pode continuar até o final. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Irmãos, tem muita meninada. Tem muito homem que está agindo como menino. Paulo está falando, quando eu me tornei homem, eu acabei com as coisas de menino. Alô? Porque agora vemos por espelho. Olha como é que Deus usa o espelho. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Pode continuar. Agora, pois, permanecem a fé, diga comigo, a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Deixa eu explicar algo para você. Por causa de não podermos ter exemplo aqui, veja se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. A fé quer dizer que enquanto estamos nesse mundo, vivemos pela fé. Nos relacionamos com o Espírito Santo pela fé. Recebemos os dons, o fruto pela fé. Nós estamos esperando a Jesus Cristo, que voltará. Aleluia. Mas o Pai é amor. A Bíblia diz, Deus é amor. Mas a Bíblia diz que, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. E quando você vê Paulo dizendo assim, há um só corpo,
há um só corpo, há um só Senhor, há um só Espírito. Então entenda, diga comigo aqui: o Pai é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, mas Jesus, Timóteo diz assim: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então isso significa que dos três, que são um Deus, dos três, o Espírito Santo é Espírito, o Pai é Espírito, somente Jesus tem corpo. Por isso que a Bíblia diz: há um só corpo. Quem que tem esse corpo? Jesus. Então, quando passar tudo isso, o Espírito Santo vai entrar nesse corpo, e o Pai vai entrar nesse corpo, e vai restar só o amor. Há um só Senhor, há um só corpo, há um só Espírito e Pai de todos. Aleluia. Falo ou não falo? Já falei, mas poucos entenderam, mas está bom. Isso significa, queridos, que a direita, o trono, a parte da direita ficará para a igreja, para mim e para você. É que você nunca ouviu falar isso. Então, quando a Bíblia fala um só corpo, não está falando só da igreja, está falando de Jesus. Jesus é o único da Trindade que tem corpo de carne e osso, não sangue. Lembra quando Jesus se ressuscitou? Quando ele disse para os discípulos, ele disse assim, ó: toca aqui, um espírito não tem carne, um espírito não tem osso, como você está vendo. Deixa os aplicativos um pouco em casa e começa a ler a Bíblia, irmãos. Começa a ler a Bíblia para vocês entenderem o que está sendo pregado. Nas devocionais, crescer na graça e no conhecimento. A fé, quero convidar o Ministério da Música. Então, quando fala em renovar o amor, está falando que nós precisamos ter uma renovação completa na nossa mente, uma renovação completa na maneira de crer, renovar a maneira de receber. A palavra de Deus nos conclama uma renovação. Renove suas declarações diante do Senhor, renove sua fé, renove sua esperança, renove seu amor. Aleluia. Coloque-se em pé, por gentileza. A fé em Jesus Cristo, ela manifesta a glória de Deus. A mudança da mente, ela manifesta a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus, ela se manifesta quando a sua fé e a sua mente está alinhada somente com Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração agora, você que me ouve nas redes sociais, você que gostaria de viver um novo tempo, uma nova vida, você que gostaria também de estar inclusa com Cristo na morte dele, você que gostaria também de estar renovada através da ressurreição e viver em novidade de vida juntamente com Cristo, faça comigo essa oração. Diga assim: Pai Celestial, eu recebo a Jesus Cristo e sua obra perfeita em minha vida. Eu declaro que Jesus Cristo veio a este mundo em carne e morreu numa cruz para me salvar. Foi para o inferno no meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia para me fazer reinar. Subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. E Ele voltará para nos encontrar nos ares. Aleluia. A esse Jesus Cristo eu declaro que é o meu único Senhor e o meu único e suficiente Salvador. Eu declaro que eu recebo essa palavra, e a minha fé a partir de hoje está totalmente em Cristo Jesus. E eu declaro que a glória de Deus vai se manifestar na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, da minha família, no meu trabalho, e onde quer que eu vá, a glória de Deus irá ser manifesta, porque eu decido nesta noite mudar a minha maneira de pensar, valorizar aquilo que tem valor e não se importar com aquilo que não tem valor, valorizar as coisas eternas e desprezar as temporais, valorizar o Criador mais que a criatura. Eu declaro a partir de hoje que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço
o que a Bíblia diz que eu faço. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu possuo o que a Bíblia diz que eu possuo. Porque na minha boca eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de bênção e não de maldição, palavras de alegria e não de tristeza, palavras de saúde e não de enfermidade. Porque na minha boca existe um grande milagre, e eu declaro que esse milagre acontece hoje na minha vida, nesse tempo, eu declaro que, como Maria, eu acredito no milagre, na glória de Deus manifesta na minha vida, nesse tempo, ainda em janeiro. Aleluia, louvado seja Deus. Se você crê nisso, diga amém. Continue abençoados.